Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre quais são os principais exames que nós podemos solicitar para avaliar um paciente com hérnia de disco, seja essa hérnia cervical ou lombar. E aqui, é claro, eu estou falando sobre exames complementares, porque um exame muito importante para esse tipo de paciente é o exame físico. Mas antes vamos começar lembrando novamente o que é de fato uma hérnia de disco. Então isso que vocês estão vendo aqui é a nossa coluna vertebral. Aqui estão os discos intervertebrais, que são as estruturas que ficam entre as vértebras. Aqui está ele, e quando ele degenera e envelhece, ele pode escapar um pouco para trás, comprimindo esse nervo aqui que desce para a perna, que vai ajudar a formar o nervo ciático. É por isso que quem tem dor de hérnia de disco pode sentir dores que descem para uma ou eventualmente para as duas pernas. E nós temos vários exames à nossa disposição para nos ajudar a visualizar e diagnosticar essas hérnias de disco, entre raio-x de tórax, tomografia, ressonância nuclear magnética e eventualmente a eletroneuromiografia. Eu vou falar sobre todas elas aqui. Então, a radiografia ou raio-x da coluna não consegue mostrar diretamente a hérnia, né? Então a gente vê muito bem o osso, aqui a gente vê a vértebra, e aqui a gente vê por transparência o espaço entre as vértebras, que é onde vai estar o disco intervertebral. Mas nós não conseguimos enxergar o disco intervertebral como nós conseguimos, por exemplo, como na imagem na direita, que é a ressonância. A gente vê claramente aqui toda a localização do disco intervertebral. Esse é o raio-x de tórax, que a gente de fato não consegue enxergar a hérnia propriamente dita. A tomografia já é um pouco melhor. Tá? Então essa foto aqui no canto superior esquerdo é uma tomografia de coluna lombar, embora possa ser realizada também da coluna cervical. E a gente consegue ver aqui a hérnia de disco neste exame. É claro, aqui está a ressonância e a gente consegue ver melhor essa hérnia de disco. Então a ressonância acaba sendo o melhor exame para visualizarmos a hérnia de disco. Então, aqui está o disco intervertebral e essa protuberância que vocês estão vendo aqui mais preta é a própria hérnia de disco. Então aqui estaria o disco intervertebral e essa pontinha aqui é a própria hérnia. Na verdade, esse disco ele deveria ser regular e fazer esta curva aqui sem comprimir o nervo. Então perceba, aqui sai o nervo branquinho aqui e aqui não está comprimido. Esse é o nervo da direita. Tudo que está para esse lado é o lado direito. O que está para esse lado é o lado esquerdo da coluna. E essa hérnia de disco aqui comprime completamente este nervo que sai para cá. Agora, nem toda hérnia de disco que aparece na ressonância causa dor e eu sempre bato nessa tecla. E eu uso esse estudo para exemplificar isso. Esse é um estudo feito com tenistas juvenis de 16 a 23 anos. Aqui ninguém tinha dor nenhuma e fizeram ressonâncias em todos eles. 31% desses tenistas tinham hérnias de disco e não tinham qualquer tipo de dor. Então nem tudo que aparece no laudo da ressonância ou da tomografia deve ser valorizado. Outro exame que pode ser realizado chama-se eletroneuromiografia, que é um exame feito com alguns eletrodos e algumas agulhinhas que vão medir a condutividade elétrica dos nervos que descem ou para as pernas, no caso de hérnias lombares, ou para os braços, no caso de hérnias cervicais. E ele consegue então mensurar quais raízes nervosas estão comprimidas e lesionadas pela hérnia de disco. Inclusive, se for bem feito, ele consegue medir o grau, o quão grave é essa compressão, o quão grave esta compressão na verdade está machucando o nervo.